Olá, pessoal. Estou falando deste livro aqui, A Bíblia Sem Mitos, do Eduardo Arens. Ele, em outra parte aqui na página 216, ele vai listar uma série de erros da Bíblia, né? E aí vai listar um monte de erros. Por exemplo, 21, versículo 1. Nabucodonosor não foi proclamado rei dos assírios, nem reinou em Nínive. Tá? Jó 20:16 diz que a víbora mata com a língua. Na verdade, ela mata com as presas dela, não é com a língua. Levítico 11:6, em Deuteronômio 14:7, se proíbe comer com a lebre porque ela rumina. Na verdade, a lebre ela não rumina, ela é um roedor. Marcos 4:31 diz que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes que há na terra. Não é a menor, tem semente menor. Outra coisa que, por exemplo, em Josué 6:9 fala da conquista, né, dos judeus que estão vindo lá do Êxodo, conquistam Jericó, Rai e Gabaão. Tá? Mas, segundo ele, a arqueologia concluiu que nessa época essas terras não eram habitadas. Então, todas aquelas narrativas ali não estão batendo. Atualmente, Laquish e Tanak não sofreram destruição alguma e não passaram a ser cidades israelitas antes do século X. Então, essa conquista de Canaã. Dario, ele não foi filho de Xerxes, como está em Daniel 9:1. Em Daniel 6:1, está dito ali que Dario conquistou a Babilônia. Na verdade, quem fez isso foi Ciro, não foi Dario. Daniel 11:2 diz que Ciro sucederiam 3 reis antes que seu império tivesse caído, mas na verdade foram 9. Atos 7:16 confunde Abraão com Jacó. Basta conferir com Gênesis 23:17 e 33:19. Gênesis 7:4 diz que o dilúvio teria durado 40 dias, mas em Gênesis 7:24 diz que durou 150 dias. Dez mandamentos, se você compara Êxodo 20 com Deuteronômio 5, não coincidem os 10 mandamentos. Evangelhos sinóticos, eles indicam que aquela cena que Jesus expulsa os vendilhões do templo, tá, ocorreu na única vez que ele foi em Jerusalém, já no final da vida, quando ele vai morrer logo em seguida. Mas João coloca isso no início, que ele fala em 3 idas a Jerusalém. E foi na primeira ida que teve esse episódio. Não foi no episódio que ele morreu. De acordo com Mateus e Marcos, Jesus apareceu aos discípulos na Galiléia e não em Jerusalém, como se lê em Lucas e em João. Bom, isso são alguns exemplos. Certamente, se você vai entrar no canal Apologeta, ele vai pegar essas passagens todas aqui e vai conciliar tudo. Vai dizer, não, não tem erro nenhum. Isso é tudo, dá para conciliar. Bom, por outro lado, o próprio Eduardo Arens, ele acredita na literalidade do texto, quer dizer, ele fala da inerrância do texto, né? 231. Ele primeiro aponta uma série de erros, depois ele vai desenvolver a inerrância do texto. Afirmar que a Bíblia contém erros não é negar que contenha verdades que perduram.
e por certo são muitíssimas, mas é reconhecer sua dimensão humana. Então ele diz que tem erros, né? Ó, afirmar que a Bíblia contém erros é reconhecer sua dimensão humana. Aí, ao mesmo tempo, ele vai falar da inerrância da Bíblia. Entende? Fica uma coisa contraditória. Aí vem aqui outra parte aqui, na página 241, fala de São Gregório Magno. Ele diz: cremos pela fé que o autor do livro é o Espírito Santo, portanto, ele mesmo foi quem o escreveu, quem o ditou. Aquele que é o inspirador da obra, ele mesmo o escreve. A mesma ideia foi reafirmada no Concílio de Trento, concílio da Igreja, reunindo centenas de bispos. Deus é o único autor de um e de outro testamento, vindo da boca de Cristo ou ditadas pelo Espírito Santo. Então, primeiro ele me lista um monte de erros. Ele considera como erros. Ele não está conciliando nada. E depois ele me diz que tudo é ditado pelo Espírito Santo e é inerrante. Aí vem aqui, Bento XV, 1920, tá? Em sua encíclica comemorativa de São Jerônimo. Os livros da Sagrada Escritura foram compostos sobre a inspiração, sobre a sugestão, sobre a comunicação ou até sobre o ditado do Espírito Santo. O Concílio Vaticano II retomou em parte o que foi dito por Pio XII. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se valeu, usando eles suas próprias faculdades e meios, de forma que, operando eles, neles e por eles, escreveram como verdadeiros autores tudo e somente o que ele queria. Foram os autores, mas escreveram somente o que Deus queria. Como se fosse Deus escrevendo, né? Na importante encíclica dedicada à Bíblia, Divino Aflante Espírito, 1943, Pio XII finalmente afirmava que o escritor humano é instrumento vivo e dotado de razão. Por isso, o exegeta tem de se esforçar por discernir qual foi o caráter particular do escritor sagrado e suas condições de vida, a época em que viveu, as fontes orais ou escritas e, finalmente, sua maneira que escreveu. Assim poderá conhecer melhor quem foi o escritor sagrado e o que quis expressar ao escrever. Ou seja, ele destaca a humanidade do escritor e também para o fato de que ele recorresse a fontes orais ou escritas para compor a obra. Então é como se fosse uma balança. Ora é inerrância, Espírito Santo, ora é o escritor, tem que contextualizar. E fica nisso. Se você questionar sobre a inerrância, aí ele vai jogar o autor que tem que contextualizar. Se tu fala no autor que tem que contextualizar, aí ele joga a inerrância. E fica ao longo do livro todo, fica oscilando entre os dois. O livro todo oscilando entre os dois. Mais uma passagem aqui, na página 250. Como se pode observar, muitos textos apoiam para a ideia da inspiração bíblica, mas não se pronunciam diretamente e claramente sobre ela. Reafirma a antiga convicção de que Deus é a origem do Antigo Testamento e talvez de um ou de outro escrito do Novo Testamento, assim como do autêntico profetismo. Esses textos não se pronunciam tampouco sobre uma suposta infalibilidade ou ausência de erros. Limitam-se ao conteúdo do efeito doutrinário, não histórico ou outro, de determinado grupo de escritos sagrados.
escritor compôs sua obra com seu estilo, segundo sua visão teológica, suas concepções e sua compreensão de Deus e das tradições. Quer dizer, toda a explicação da inspiração deve ter presente a dimensão histórico-cultural e as limitações evidentes nos textos. Não foi Deus que nos deu a conhecer aos homens, primeiramente, que é um Deus entre os nossos outros deuses, depois que é um Deus supremo. Então, primeiro, Deus se revela dentro de um politeísmo. Isso aparece em Gênesis 28:13, Êxodos 3:6. E depois como Deus supremo, Êxodos 15:11 e 22. E finalmente que é o Deus único, que aparece em Isaías 43:10. Atualmente observamos nos textos mais antigos um desconhecimento da vida após a morte, por exemplo, em Jó 14:13. E em textos mais tardios se fala já de um castigo depois da morte, para finalmente se falar em ressurreição. Então ele fala que o texto bíblico, a mensagem vai se esclarecendo ao longo do texto. Então meio que vai mudando. Então é muito errado você pegar uma passagem lá do passado e querer transportar isso para agora. Você tem que ver qual é o contexto em que etapa está nesse processo aí, porque existe uma interpretação da mensagem que é evolutiva, né? Aí fala do fundamentalismo. O fundamentalismo tem também a tendência a uma grande estreiteza do ponto de vista, que considera, de acordo com a realidade, uma cosmologia antiga superada somente porque se encontra expressa na Bíblia. Isso impede o diálogo com uma concepção mais ampla das relações entre cultura e fé. Apoia-se sobre a leitura não crítica de alguns textos da Bíblia para confirmar ideias políticas e sociais marcadas por preconceitos racistas e completamente contrárias ao evangelho cristão. Então ele diz que alguns textos, se forem tomados literalmente lá do Antigo Testamento, eles são tomados por preconceitos racistas e contrários ao evangelho cristão. Olha o que ele está dizendo aqui. Né? E aí a gente tem que se fazer uma outra leitura. Então ele está dizendo aqui que o Gênesis não é literal. Então, Gênesis não é, mas ao mesmo tempo ele diz que é literal eu da passagem, entende? Fica jogando nisso, fica para lá e para cá nisso. 4. Em qualquer interpretação é de capital importância determinar o sentido literal do texto, aquele pretendido por seu autor inspirado. Bem advertiu a Pontifícia Comissão Bíblica que é necessário rejeitar como não autêntica toda interpretação heterogênea ao sentido expresso pelos autores humanos em seu texto crítico. É isso que eu estou dizendo. Aí aqui ele diz, não, você tem que dizer, tem que interpretar segundo o que está literalmente ali no texto. Você não pode fugir ao que o autor expressamente colocou lá. Então, voltamos lá no Gênesis. É exatamente aquilo que o autor está dizendo. Aí, na outra passagem, já vai dizer que não, que isso é... E fica nisso, fica nisso. Fica uma parte, ora vai para um lado, ora vai para o outro. O texto todo é isso. Por tudo que foi dito, se há um autêntico sentido pleno em algum texto bíblico, deve ser um desenvolvimento, aprofundamento do sentido literal, pois trata-se do sentido das palavras. Para ser legítimo e válido, o sentido pleno não pode ser uma contradição total do sentido literal, mas uma extensão deste. Aí mistura tudo, entendeu? Aí mistura tudo. Quer dizer, você tem o sentido literal, que é aquilo que o texto está dizendo. Aí ele está dizendo assim, não, você não deve se prender a isso, você deve aprofundar e desenvolver para extrair um outro sentido. Então já não é mais o literal, mas ele chama isso de sentido pleno. Aí, entendeu? É um jogo de palavras mesmo. Jogo de palavras.
Aí já não falar que é já não vai falar que é sentido pleno. Então é essa a questão aí que eu queria marcar, alguns pontos. Muito obrigado, então.